Que o Senhor fale através da sua palavra, nos direcionando nessa manhã. Fala, Senhor, a cada um de nós. Abre o nosso entendimento. Abre, Senhor, os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, a tua palavra. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Só Deus resgata Israel. Diz assim a palavra do Senhor. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas da extremidade da terra, e a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que criei, para minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Amém? Podeis tomar assento. A todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, eu os criei para minha glória. Deus criou o homem para a glória, para a sua glória. A criação do homem tem um propósito principal: a grandeza e caráter e a natureza de Deus. Quando Deus criou o homem, criou a sua imagem e a sua semelhança. Então Deus criou o homem com um propósito principal: a grandeza, o caráter e a natureza de Deus. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória. Então Deus cria o homem para a sua glória. O homem é chamado a refletir a glória divina em sua vida, em suas ações. Quando Deus cria o homem, esse homem foi feito, foi criado para refletir a glória divina, a vida e as ações de Deus. Deus não precisa de nada. Muitas vezes, ao ler essa palavra, as pessoas pensam que Deus está esperando que o homem venha glorificar. Deus não precisa de glória. Ele já é a glória. Ele é a essência. Então, quando Deus cria o homem, cria para que ele seja para a sua glória. Quando todos olharem para o homem criado por Deus, verão nele a essência de Deus, verão o caráter de Deus, verão a natureza de Deus, verão a grandeza de Deus. A palavra está dizendo: olha, eu te criei, Jacó, eu te criei, te formei, Israel. Deus usa o povo de Israel, Jacó, como representante daqueles que são filhos, são escolhidos por Deus. Mas ele diz: a todos os que são chamados pelo meu nome. Em toda a terra, aqueles que são chamados pelo nome de Deus. Então Deus não precisa que o homem o glorifica, porque ele já é a glória, ele já é o poder. Tudo ele tem, ele não precisa que o homem venha lhe dar algo. Mas Deus forma o homem para refletir
a sua glória, a sua essência. O pecado da rebelião do homem introduziu uma distorção nessa relação. O pecado, quando entra pela rebelião, pela desobediência, quando nós vamos para Gênesis, nós vamos entender que Deus formou o homem para governar, para que tudo estivesse debaixo dos seus pés. Primeiro capítulo de Gênesis, versículo 26, diz assim: criação do homem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil, e que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus criou homem e mulher para refletir a sua imagem. A criação do homem, o homem foi criado para refletir a sua natureza, os seus atributos, exercer o domínio sobre toda a criação, exercer a autoridade de Deus aqui na terra. Para que nós somos chamados? Para exercer a autoridade de Deus aqui na terra. Se hoje nós podemos olhar o mundo e falar, o mundo está sendo destruído, o mundo vai mal, é porque nós não estamos refletindo a imagem de Deus aqui na terra. Não estamos exercitando aquilo que Deus nos chamou para sermos. Em Cristo é ofertado a restauração e a reconciliação, permitindo que o homem viva novamente para a glória de Deus. Várias vezes Deus dá oportunidade ao homem para se redimir. Noé, o dilúvio. Várias vezes Deus apresenta algo para que o homem possa se reconciliar com essa glória. E através de Cristo agora, Ele nos oferece uma nova oportunidade de sermos restaurados à origem da nossa formação, à origem da nossa criação. Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: neles digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Em Cristo, nós somos chamados novamente para vivermos a glória de Deus, tendo sido iluminados os nossos olhos, do nosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da nossa vocação. Qual é a nossa vocação? Vivemos
para a glória de Deus. Temos que representar a glória de Deus na nossa vida. Temos que ser semelhantes à imagem do nosso Deus Criador. Tudo está nas mãos dele. Tudo que nós devemos fazer é o conhecimento da palavra. Quando temos o conhecimento da palavra, quem é Jesus Cristo, o que Jesus Cristo veio fazer para conosco. Jesus Cristo não veio apenas, Jesus Cristo vai nos dar uma casa, vai nos dar um carro, vai nos fazer feliz. Ele veio nos ligar ao Pai. Ele veio restaurar o que estava perdido. Ele veio nos buscar a uma vida de honra, uma vida de glória com o nosso Deus. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 2, versículo de número 8, diz assim: todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Nós vemos ainda que não conquistamos tudo aquilo que Deus tem prometido para nós. Versículo 7 diz assim: tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Jesus, quando ele veio à terra como homem, ele veio menor, um pouco menor do que os anjos. Ele se fez homem. Ele tomou a forma de homem para nos restaurar a glória ou aquilo que o Pai tem preparado para nós. Jesus, homem coroado de glória. Em Cristo somos chamados a viver a glória de Deus, mas não reconhecer a mão de Deus e não glorificar com a sua vida e o caráter de Cristo, sofreremos e continuaremos a sofrer com a rebelião do pecado. Por que a humanidade está sofrendo? O não reconhecimento em Cristo. Cristo é o nosso Salvador. Cristo é o que nos restaura, só através de Cristo. Deus agora, Ele envia o seu único Filho, para que a sua glória em nós seja restaurada. Só através do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a guerra contra Jesus Cristo, para que nós não sejamos restaurados. O mundo não quer que você seja restaurado. O mundo não quer que você venha refletir a glória de Deus. O mundo não quer que você tenha o caráter de Deus. Porque tendo o caráter de Deus, tendo o conhecimento de Deus, o domínio sobre todas as coisas estarão nas nossas mãos e debaixo dos nossos pés. Porque a igreja está tão amedrontada? Porque não tem o caráter de Cristo. Então se amedronta. Nós vamos perder. Se vierem contra nós. Então quando não chegamos, quando não reconhecemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, viveremos no medo, na angústia. A palavra que Deus dá a Jacó é exatamente que aconteça o que acontecer, Ele estaria com eles. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu te remi, eu te busquei. Você é meu. Deus não abre mão do seu povo.
Deus não permite que o seu povo venha a ser massacrado. Quando temos o entendimento da palavra de Deus, nós vamos novamente tomar o domínio de todas as coisas. Como cristãos, nós temos que saber que a natureza, ela depende da nossa administração. É triste ver como a natureza sofre, porque os homens não têm a glória de Deus. Deus formou os peixes, formou os mares, formou as árvores, os frutos, e os homens, não tendo entendimento, destrói. Vão destruindo. Não temos entendimento que nós estamos para administrar. A ganância que entrou em nosso coração tem destruído a terra, porque perdemos a glória de Deus. Glorificar com a sua vida e o caráter de Cristo. Se nós não reconhecemos Cristo, nós sofreremos a rebelião do pecado. O que Deus reservou para os últimos dias. O que tem reservado Deus para os últimos dias? Nós estamos vivendo os últimos dias, pelas palavras, pelas promessas, pelas profecias. Nós temos vivenciado os últimos dias na terra. Cantamos, o Rei está voltando. Nunca essa canção ela esteve tão próxima realmente desses dias. Lembro que quando essa canção ela veio para as igrejas, eu era muito criança ainda, e eu chorava quando tocava, quando cantava esse hino, porque eu sabia que Jesus estava voltando, e eu precisaria me preparar, eu precisaria conhecer Jesus. Então, quando não conhecemos, nós vamos vivendo de qualquer maneira. As enfermidades, as doenças, vão tomando conta, as pragas, elas vão se chegando, tudo porque o homem se afastou de Deus. Deus tem uma promessa para o seu povo, não só a Jacó ou a Israel, mas a toda a sua descendência. A descendência de Abraão é Jesus Cristo. Quando a palavra nos fala de descendência, não é o povo de Israel, mas é a descendência em Abraão, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, Deus ama Israel. Deus ama o seu povo. Ainda que perdido, Deus não abre mão do seu povo. Ainda que nós estejamos longe da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus não abre mão de nós. Ele nos criou. Ele nos separou. Por isso a palavra, profeticamente, ela vem. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Deus toma Jacó e faz dele um príncipe. Israel, o príncipe é formado. É formação. Quando nós temos alguém que domina, alguém que se preparou para governar. Um príncipe, ele tem que ser preparado para governar. Há um tempo atrás eu perguntei, você está criando o seu filho para quê? Para governar ou para ser governado? Como está a criação dos seus filhos? Porque príncipe, princesas, eles são formados. Se nós deixarmos para o mundo, eles vão destruir os nossos filhos. Se Deus não olhar para o seu povo será destruído. Por isso Deus não abre mão. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Eu que te trouxe de volta. Eu que tirei você de Jacó e te formei a Israel. Eu que mudei a tua vida, tu eras um Jacó, dado ao pecado, dado ao engano, separados da glória de Deus, mas eu te formei. Então quando Jesus ele vem para nos remir, e ele vai nos preparar para governar. Seremos preparados para governar com Cristo. A igreja, ela precisa ser preparada
para governar. Um príncipe não tem medo. Aqueles que são filhos de Deus não têm medo, porque ele sabe o que está preparado. Ah, mas o mundo do jeito que está indo, o país do jeito que está caminhando. Vou repetir mais uma vez o que Deus colocou em meu coração. Não importa quem se levantar como governo no nosso país, nós somos prósperos. Nós somos abençoados. Nós não dependemos de sistemas humanos. Nós dependemos das bênçãos de Deus. Ainda que seja necessário um corvo trazer alimento, Deus dá ordem ao corvo e ele leva o alimento. Não importa o sistema que se levante. Nós estamos guardados por Deus. Então é necessário acordar, é necessário que o nosso entendimento, ele venha clarear. Por isso a palavra diz que nós seremos iluminados, aonde? No entendimento. Hebreus capítulo 2 diz assim: portanto convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro do que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra, o coroaste e constituíste sobre as obras das tuas mãos. O Senhor nos colocou sobre as obras das suas mãos. Então nós temos que ser um povo que governa, e não que é governado, e não que é oprimido. Nós não podemos deixar o medo vir ao nosso coração. Nós que ouvimos a palavra de Deus, nós que entendemos a palavra de Deus, e que sabemos que todas as coisas estão no controle de Deus. Nem o fio do nosso cabelo cai sem a permissão de Deus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam os seus decretos. Tudo que vai acontecer, tudo que possa acontecer, tenha certeza de uma coisa: nós seremos abençoados. Não importa o que se levanta, não importa o que se anuncia, em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Todas as coisas lhe estão sujeitas, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhes não esteja sujeito, mas agora ainda não vemos o que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Ainda nós não vemos. Não vemos por quê? Porque não colocamos o nosso olhar em Cristo. Não temos Cristo como nosso único e suficiente e verdadeiro Salvador. Ele é quem nos guarda, é Ele que nos livra. Então tudo que está acontecendo é cumprindo-se a palavra do Senhor. Porque os homens não aceitaram Cristo. Os homens estão virando as costas para Cristo. Deus Pai, Ele oferece seu único Filho para uma redenção, para uma salvação. E os homens viram as costas para Cristo.
Os homens, na sua vaidade, não aceitam e se voltam contra Cristo, rejeitando. Abra tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse é a revelação, é aquilo que está pronto a acontecer. Muitas coisas já se cumpriram e muitas ainda estão se cumprindo. Então, as taças da ira de Deus. Deus vai derramar da ordem aos seus anjos para que comecem a derramar as taças da sua ira. Eu vi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga mau e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Diga, não é para mim. Eu não adoro a besta. Eu não tenho o sinal da besta. Então, tranquilidade. Porque a ira de Deus virá contra aqueles que têm o sinal da besta. Aqueles que estão se dobrando a Baal. Aqueles que estão se dobrando e virando as costas para a salvação que se chama Senhor Jesus Cristo. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Toda a alma vivente do mar vai terminar. Haverá uma mortandade no mar. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Eu vi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e há de ser, porque julgastes estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Aqueles que perseguem os santos, aqueles que perseguiram os profetas, eles viverão nesse tempo, e a sua bebida será sangue. Não se levante contra o ungido do Senhor. Não se levante, não entre, essa igreja é isto, aquela igreja é aquilo. Ore, não julgue, porque nós não sabemos. Aqueles que são santos do Senhor, aqueles que estão sendo usados pelo Senhor. Então não entre em julgamento, para que não venha viver esses dias. E ouvi o anjo das águas que se dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que há de ser, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Quando Jesus ia ser levado para a cruz, os judeus disseram: que o sangue desse justo caia sobre nós. E hoje eles estão bebendo o sangue dos justos. Então, quando você vê Israel sofrendo, é porque eles deram esse decreto. Que o sangue desse justo caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores,
e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhes darem glória. Qual é a palavra dos nossos dias? Aquecimento global. É o que mais ouvimos. O sol vai esquentar. Quando ouvimos isso, não é para se preocupar, mas é para dar glória a Deus. Quando aqueles que não se arrependeram, sobre quem virá esse mal? E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Há um poder sobre estas pragas, mas os homens não buscaram. Há uma maneira de nos livrarmos deste mal, clamar ao Senhor, pedir misericórdia. Mas os homens não se arrependeram. Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Eu estarei contigo todos os dias. Então Jesus Cristo é a promessa da restauração, da glória de Deus em nós. O que Jesus vem buscar? Os seus escolhidos, os seus separados, aqueles que creram, aqueles que buscaram. A ira de Deus, blasfemar. O que é blasfemar? Proferir palavras e atos do desprezo, insulto ou falta de respeito com as coisas sagradas. Isso é blasfemar. Quando os homens blasfemam, eles estão se levantando contra Deus, contra as coisas sagradas. Isso é blasfemar. E esses homens, eles padecerão no calor. Derramou a sua taça. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E foi-lhe permitido que abrasasse. Foi permitido. Nada é feito sem a permissão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Então é um tempo de voltarmos a Cristo. Como escaparemos da ira de Deus? Em Cristo Jesus. Ele é o nosso guarda, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso lugar secreto. O Senhor nos esconde no lugar secreto. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. E o seu reino se desfez, e o seu reino se fez tenebroso. E eles mordiam as suas línguas de dor. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Ela vai governar por um certo período, mas a sua dor será tão enorme que eles morderão a própria língua. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. A ciência diz, até 2040, o rio Eufrates estará seco. Até 2040, busque informações. Há uma palavra da ciência, o rio Eufrates vai secar até 2040. O grande rio, um rio de milhares de anos, em 2040, segundo os dados da ciência, estará seco em 2040. Então, quando ouvimos a palavra, é um tempo de voltarmos a Cristo. O Rei está voltando. Não é apenas uma canção, é a certeza que o Rei está voltando e vem buscar a sua igreja.
aqueles que se arrependeram, aqueles que não blasfemaram contra Deus. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vai sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra, e de todo mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar. E saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve grande terremoto, como nunca houve desde que há homens na terra. Tal foi esse grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhes dar o cálice do vinho da indignação e da ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharão. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras, aproximadamente do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Esta é a palavra de Deus. Quando você busca na ciência, a ciência é confirmação da palavra de Deus. Nós estamos vendo tudo se preparando para a guerra. Os reis do Oriente se ajuntarão. Israel, ele é o relógio de Deus. Tudo que Israel está fazendo é para trazer a ira de todas as nações. Todas as nações. Alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás, seria impensável o Brasil se voltar contra Israel. Haver no meio cristão pessoas contra Israel. Era impensável. Mas como Deus escreve e profetiza, e nós temos que entender as profecias, todas as nações se voltarão contra Israel. Todas as nações. Mas nós temos um chamado. Ore por Jerusalém. Esse é o chamado do cristão. O cristão não deve se envolver nesse ódio, porque essa é a reunião do anticristo. Quando você se volta contra Israel, você está fazendo parte daqueles que se voltarão contra Cristo. O chamado do cristão é: ore por Jerusalém para que haja paz. Porque enquanto tiver paz em Jerusalém, você terá paz. Mas vai se cumprir. Todas as nações se levantarão contra Israel. Haverá um grande exército no Armagedon. É a grande guerra, é a grande luta, é a última batalha. E passarão pelo rio Eufrates a seco. A seco. Se você duvida da minha palavra, procure na ciência. Quando o rio Eufrates vai se secar? Procure no Google e eles vão te dar informação. Em 2040. Então está muito próximo a vinda do Senhor. Não é um tempo de estarmos distraídos. Ele virá como ladrão. Mas o homem sábio, ele se prepara, ele não espera o ladrão chegar. Ele guarda a sua casa, ele guarda a sua família. Então é um tempo de preparação, é um tempo de não abrirmos a nossa boca contra o Senhor, contra Deus. Ah, está quente, graças a Deus que está quente. É a vinda do Senhor, está próxima.
O rio Eufrates está secando. Graças a Deus, o Senhor está voltando. E vem buscar a sua igreja. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. O Senhor nos dá salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo. É através dele que temos a certeza. Romanos capítulo 8, versículo 12 diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Viva pela revelação, viva pela vida eterna, mortifica a tua carne. É um tempo de mortificarmos a nossa carne, para termos uma vida eterna com Deus. Feche os teus olhos, fale com o Senhor essa manhã. Peça ao Senhor que abra o entendimento, que ilumine os olhos do entendimento, que tudo que estamos vendo é cumprimento das profecias. Não entre em guerras humanas, não entre em guerras de carne, porque eles são carne e são feitos para a carne. Nós fomos criados para uma vida eterna. Somos mordomos daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, que comamos, que bebamos, tudo para a honra e para a glória do Senhor. Tudo que temos é para a honra e glória do Senhor. Senhor meu Pai, obrigado por essa manhã, Senhor, falar ao nosso coração. Senhor, não tememos, porque não temos o espírito do medo, mas temos o Espírito Santo em nossa vida. Senhor, ainda que os homens maus se levantem, ainda que os homens maus tentem governar, Senhor, a dor virá sobre eles, o sangue virá sobre eles, mas a nós está reservada, Senhor, a tua glória, a tua honra, a nós está reservado, Senhor, estarmos contigo, Senhor, no trono da graça. Por isso somos gratos a Ti pela salvação. Não abrimos mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quantos podem aplaudir ao Senhor? Louvado seja o Senhor. Mas nós não temos o espírito do medo.